temos uma carta, amém, igreja? Hoje é a quinta, o quê? Carta. Abra ela, por favor, amém? Não leia ainda não, tá, igreja? Aguarde um pouquinho, só abra ela. Assim que você abrir, mantenha ela aberta nas suas mãos, amém? Isso, todos recebam a carta e tenham em mãos também a sua Bíblia, amém? Porque nós vamos ler alguns versículos também, glória a Deus. Se você já recebeu a carta, pegue a carta nas suas mãos, coloque ela assim em cima do seu coração, inclina a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, Deus querido, fala, Senhor, nosso coração. Hoje, meu Deus, é a quinta carta que nós estamos abrindo. Desde a primeira até o dia de hoje, o Senhor tem falado muito forte o nosso coração. Então, que através desta palavra de hoje, o Senhor nos renove, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos dê um coração novo, o Senhor cure os que estão enfermos, o Senhor liberte os que estão oprimidos, o Senhor transforme a vida, o coração, porque a Tua palavra, ela gera vida, ela gera cura, ela gera restauração, ela gera libertação, a qual a pessoa que recebe, ou aquela a qual ela é enviada. Então, meu Deus, que o Senhor dirija esta palavra e abençoe todo o teu povo e toda a tua igreja, e todos digam amém, diga glória a Deus, graças a Deus, amém? Abra, por favor, a carta, ou está escrito aí, a carta à igreja de Sardes, amém? A carta à igreja de Sardes. Vamos ler? Posso ler? Diz assim, ó: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os sete, o quê? Os sete Espíritos de Deus e as sete, o quê? Estrelas. Conheço as tuas obras, que tem o nome de quem vives e está o quê? Morta. Ser vigilante e consolida ao resto que está para o quê? Morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens o que, igreja? Recebido e ouvido. Guardai-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como o ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora haverei de quê? Verei contra quem? Contra ti. Verei contra ti. Tenho, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são que, igreja? Dignas. O vencedor será assim, vestidos de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Agora lê bem alto comigo essa última parte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, amém? Glorifica mais uma vez bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Igreja, eu queria que você virasse a página agora, essa parte branca. Se você tiver uma caneta, se você tiver um lápis, você quiser escrever o que eu vou falar para você nessas partes brancas, você pode fazer um rascunho, porque o que eu vou falar para você não está escrito mais na carta. Eu queria que você prestasse bem atenção aqui no pastor, porque a igreja em Sardes era caracterizada por 4 coisas muito importantes. De baixo, onde ele fala: conheço a tua o quê? Obra. Mais uma vez, a primeira característica desta igreja aqui, o Senhor Jesus fala novamente a respeito do que, igreja? Das obras. Olha como que as obras, nossas obras, ela é muito importante na presença de quem, igreja? De Deus. Obras é tudo aquilo que nós temos feito para Deus. Quando a Bíblia fala obra, a palavra obras, ele está falando tudo que você tem plantado na presença de Deus, tudo que você tem feito com perseverança, que você tem se esforçado.
Olha como é importante que tudo que nós viemos fazer com fidelidade, com temor. Viemos fazer de todo o nosso coração. Para quem, igreja? Para Deus. Cartas, você vai ver que em alguma daquelas cartas o Senhor Jesus falou para aquelas igrejas. Uma das igrejas, elas eram muito ricas materialmente, fisicamente. Ela era uma igreja muito, mas muito o quê? Rica. Porém o Senhor Jesus tinha muita tristeza daquela igreja, se tinha muito triste. Por quê? Porque ela era rica fisicamente, rica materialmente, porém ela era pobre o que, igreja? Espiritualmente. Porém a outra igreja, ele falou, essa igreja é muito pobre, as condições físicas, as condições materiais desta igreja é muito pobre, é uma igreja muito pobre. Porém essa igreja espiritualmente, ela é o que, igreja? É rica. E quando ele fala, tem o nome de quem vive, mas está o que? Morta. Significa a pessoa que ela está vivendo, mas espiritualmente ela está o que, igreja? Está morta. E assim também existe muitas pessoas que estão vivendo assim, espiritualmente falando, elas estão mortas. Como uma pessoa ela pode estar morta, pastor? Espiritualmente. É aquela pessoa que nós falamos domingo aqui, quem estava aqui domingo vai lembrar do frio, do morno e de quem? Do quente, do fervoroso, que logo logo a gente vai falar sobre isso nas próximas cartas. O frio, o morno e o fervoroso. Quem que é o frio? O frio é aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus, que ela ainda vai passar a conhecer a palavra de Deus, por isso que ela é fria. E quem é a pessoa fervorosa, pastor? Quente. Quente é aquele que é frio, conheceu a palavra, se encheu do Espírito Santo e se tornou o quê? Quente. E o morno do meio, quem que é o morno? O morno é aquele que era frio, se tornou quente, mas por não vigiar, por não cuidar da sua vida espiritual, por não suportar as lutas, dificuldades, problemas, por não perseverar diante da sua fé, por não estar na presença de Deus, cuidando, vigiando o seu coração, a sua vida espiritual, ele se tornou o quê? Morno. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou: ai, se vós fosse o quê, igreja? Frio, que nunca tivesse ouvido a palavra, ou que pelo menos se fosse um quê? Quente. Que era frio, que ouviu a palavra, se tornou fervoroso. Ai, se você fosse um desses dois. Mas porque vós é o que, igreja? Morno. Eu estou a ponto de vomitar da minha o que? Boca. Então o que o Senhor Jesus ele falou aqui é que aquela igreja era uma igreja de pessoas que estavam ali aparentemente fortes, aparentemente vivas, né? Estavam vivos, mas só que espiritualmente eles estavam o que, igreja? Mortos. Eles estavam mortos. Quando a pessoa está morta espiritualmente, ela não consegue mais ler a Bíblia, ela não consegue mais orar. No livro de Hebreus, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Hebreus, abre aí por favor, Hebreus capítulo 6, abra lá por gentileza, no livro de Hebreus capítulo 6, tem um versículo que fala a respeito disso. Olha como é importante, como nós temos que manter a nossa fé avivada, como nós temos que cuidar da nossa vida espiritual e não deixar com que a nossa fé venha o quê? Esfriar, mas mantemos fervoroso, porque olha o que diz aí no livro de Hebreus capítulo 6, achou? Quem achou? Achou? Olha, Hebreus é bem no finalzinho da Bíblia, né? Qual do lado do Apocalipse? Aí se você abrir Apocalipse, Tiago, 1 Pedro, já vem Hebreus, amém? Lá no finalzinho, olha, a Bíblia diz aí no capítulo 6, lá no versículo 4, lê comigo só essa primeira parte aí, ó. É impossível. Volta de novo, lê de novo. No versículo 4, capítulo 6, versículo 4. É o que, igreja? É impossível. Mais uma vez, repita para você não esquecer. É impossível. O que é impossível, pastor? Ele diz: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados
e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, né? E caíram e fizeram o que, igreja? E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão, que igreja? Crucificando para si mesmo o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. A Bíblia diz que aqueles que um dia foram iluminados, aqueles que um dia foram cheios do Espírito Santo, aqueles que um dia desfrutaram, conheceram o Senhor Jesus, e eles caíram na sua fé, se tornaram mortos espiritualmente. A Bíblia diz que praticamente é o que, igreja? Impossível. Claro que para Deus não existe o que? Impossível. Não existe. Mas a Bíblia é impossível. Por isso que a Bíblia fala aí no livro de Apocalipse, ele diz assim, ó, ele fala: ser vigilante e consolido ao resto que estava para o que? Morrer. Por isso que ele manda a gente ser o que? Vigilante. Por isso que ele manda a gente se cuidar, tomar cuidado. Se você está fraco, se você estava fraca, se você se sente sem forças, você tem que se cuidar, você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que se renovar, você tem que se fortalecer. Diga glória a Deus. Para quê, pastor? Para que você não venha morrer espiritualmente. Porque se você morrer espiritualmente, vai se tornar praticamente impossível de você voltar depois para os caminhos do Senhor Jesus. Disso, a Bíblia fala que quando o espírito imundo sai da vida de uma pessoa, ele anda pelos lugares vagos, pelas trevas, pelo inferno. E qual que é o objetivo do diabo? Roubar, matar e destruir. E lá ele não pode roubar, lá ele não pode destruir, lá ele não pode matar. Então o que ele faz? Ele tenta voltar para o lugar da onde ele o quê? Saiu. A mesma vida que ele estava. Só que ele chega lá, encontra aquela casa abandonada, vazia, encontra aquela pessoa morta espiritualmente. A Bíblia diz que ele volta e traz com ele mais quantos? O estado da pessoa se torna quantas vezes? Eu errei, né? Falei 3. Quantas vezes? 7 vezes pior. Por isso que é praticamente impossível. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, vigie para que não caia, porque o dano disso é terrível. Lá no finalzinho ele fala: o vencedor, que é aquele que vigia, aquele que permanece, aquele que suporta, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro do que, igreja? Então, se ele fala de modo algum eu apagarei, significa que o nome está lá aceso, escrito, mas a qualquer momento aquele nome também pode ser o que, igreja? Apagado. Então muitos nomes que estavam escritos lá já foram o que, igreja? Apagados, substituídos por outros. Por quê? Porque aquelas pessoas fizeram o quê? Morreram espiritualmente. Morreram espiritualmente. Então o nosso maior cuidado, isso serve para todos, pastor, bispo, obreiro, para cada um de nós. Essa mensagem Jesus Cristo ele enviou para a sua o quê? Igreja, para a sua igreja. Nós temos que cuidar do nosso coração. E se você se sente fraco, se você se sente sem ânimo, sem força, você não pode esperar o pastor, o obreiro, ninguém não. Você tem que dobrar o seu joelho, você tem que voltar às práticas das primeiras obras, e ali você se afastar, sair de perto disso, abandonar isso, largar isso. Diga glória a Deus. Amém, igreja? É o cigarro, então larga o cigarro. É a bebida, então larga a bebida. É os meus companheiros, então larga a mal companhia. É Bertrano fulano, pastor, eu estou firme e forte. Como Bertrano fulano vai lá na minha casa, a minha fé acaba, a minha fé desanima, eu tenho vontade até de sair da igreja. Então não recebe mais esse fulano. Esse fulano não está te fazendo o quê? Bem. Mas é minha amiga, pastor, é meu amigo.
então vai continuar sendo seu amigo, mas bem longe de você. Porque o que está te fazendo mal, você tem que fazer o que, igreja? Se afastar. Você tem que se afastar antes que seja o que? Tarde. Por isso que Jesus fala: arrependa-te, lembra-te pois do que te tens recebido e ouvido, guarda-te e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão. Amém? Aí a pessoa fica lá: Jesus tem tanto tempo que está falando que vai voltar. Aí para Jesus voltar, igreja, aliás, para muitos Jesus já voltou, né? Porque a gente não vai ser julgado só quando Jesus voltar, mas quando a gente também ir. Quem garante que amanhã a gente vai estar aqui de pé, vivo? Não é verdade? Eu estou aqui pregando, quem garante que amanhã eu vou estar aqui amanhã pregando vivo? Não sei. A minha vida, a nossa vida está na mão de quem? É Deus que sabe a nossa vida. É ou não é? Então, e aí? Então nós temos que fazer o quê? Vigiar. Ele diz que vai vir como um ladrão. Como que o ladrão faz? Ô, dona Maria, é eu, o ladrão. Ó, eu estou ligando para a senhora, facilita para mim aí. Ó, meia-noite eu vou entrar na casa da senhora, deixa as portas abertas, coloca o dinheiro em cima da mesa, tá, que eu vou roubar a tua casa, tá bom? Meia-noite em ponto, facilita aí, me ajuda. Deixa um copinho de suco para mim também, uma comidinha que eu tô com fome. Ó, eu tô indo na tua casa roubar. É assim que o ladrão faz? Não? Como que o ladrão faz? Ele vem de surpresa. Se ele falar que ele vai lá, ele vai levar uma surra. Vem, ladrão, meia-noite, tá bom, vou ficar lá atrás da porta esperando, com um cacetete desse tamanho. Quando ele entrar: o que você quer, ladrão? Eu vim roubar a tua casa. É? Toma, vai roubar outra. Aqui não, ladrão é bobo. Ladrão vai de surpresa. A senhora ri, né? Tá tentando pegar o ladrão, né? Estão roubando a galinha da senhora lá. Tá doidinho para pegar o ladrão. O ladrão avisa, igreja. E ele diz que assim também ele vai vir como ladrão, de surpresa. De surpresa, sem avisar. Aí ele fala que o vencedor, de modo nenhum o seu nome será apagado do livro da vida. Diga glória a Deus. Amém? Agora eu queria falar de uma coisa muito importante aqui, ó. Ele fala aí no início, que eu deixei por último, né? Diria que ser o primeiro, mas eu guardei essa parte mais especial por último. Ele fala dos 7 Espíritos de Deus. Lá no livro de Isaías, se você puder abrir a sua Bíblia, é Isaías capítulo 11. O profeta Isaías, e ele descreve os 7 Espíritos de Deus de uma maneira extraordinária. Olha o que o profeta Isaías fala aí em Isaías capítulo 11, versículo 2. Você pode ler comigo? Capítulo 11, versículo 2, ele fala: repousará sobre ele o Espírito o Espírito Santo. E o Espírito de que, igreja? Sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Diga glória a Deus. Ele descreve aí sete dons do Espírito Santo. O primeiro é o Espírito Santo. Aquele que recebe o Espírito Santo, ele recebe vida, ele recebe o selo de Deus na sua vida. O segundo é o Espírito de sabedoria. A pessoa que é batizada pelo Espírito Santo, ela também tem um espírito de que na vida dela? De sabedoria. Olha que aquela igreja, ela tinha um privilégio muito grande na vida deles. O terceiro é o espírito de entendimento. Aquele que tem o Espírito Santo também tem entendimento. Ele sabe discernir as coisas. Ele sabe, a mulher age com sabedoria, o homem age com direção de Deus. Ela tem paciência em esperar em Deus. Amém, igreja? O quarto, o espírito de conselho. Ela tem também o dom do conselho, de direção, para que ela possa orientar Deus. E esse aqui que é um dos mais importantes, o espírito
de fortaleza. Por isso que só a pessoa que tem o dom do Espírito Santo na vida dela, ela é batizada com o Espírito Santo, que ela consegue suportar. Porque o Espírito Santo faz ela uma pessoa, o que, igreja? Forte. Quando você vê muitas pessoas aí que vai ficando para trás, que não consegue suportar as lutas, que não consegue suportar os problemas na vida dela, as perseguições, as provas, as dificuldades, é porque ela não tem o que na vida dela? O Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito, dom de fortaleza sobre a vida dela. Ela é uma pessoa inabalável. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, qualquer probleminha que ela passa, ela quer tirar a vida, ela quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com a vida dos outros. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, não, ela se torna forte. Diga glória a Deus. Porque o Espírito Santo é quem consola ela, é quem dá forças para ela vencer. Diga glória a Deus. O espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem temor do Senhor, ela é fiel a Deus, ela jamais vai fazer uma coisa na vida dela que venha desagradar o Espírito Santo. Qualquer coisa que ela sente que ela vai fazer, que o Espírito Santo vem se entristecer com ela por causa do temor que ela tem, ela pensa duas vezes, ela, não, isso aqui vai desagradar o Espírito Santo, eu não vou fazer isso mais não, foi a última vez que eu fiz, eu me senti muito mal, por quê? Porque ela tem um temor do Senhor. Quando ela não tem um temor do Senhor, ela faz as coisas de qualquer jeito, que para ela tanto faz, tanto fez, ela não tem temor. Eu vou dar um exemplo material, físico, que você possa entender. Por exemplo, o dízimo. Ela recebe o salário dela, ela tem a oportunidade de devolver o dízimo ou não? Ela só vai devolver o dízimo se ela tem o que na vida dela? O Espírito do temor, o Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo, o temor de Deus, ela vai gastar o salário dela todinho para Deus. Mas se ela tem um temor, a primeira coisa que ela faz, eu vou separar o que pertence a Deus. Tem gente que tem uma preocupação tão grande que ela recebe o salário, a primeira coisa que ela tem ali é a preocupação em devolver o que, igreja? O dízimo dela, antes dela gastar o salário, porque ela tem na vida dela o que? O Espírito Santo. Ela tem temor e tem tremor no coração dela. Quem está entendendo, igreja? Quando a pessoa não tem temor, ela não sente isso. Às vezes ela é cobrada, às vezes ela, eu vou dar porque eu não quero que o devorador me pegue, está repreendido, não, eu vou devolver meu dízimo porque o devorador não pode tocar na minha vida não, estou sentindo que ele está batendo na minha porta, não. Mas o que é fiel a Deus, o que tem um espírito de temor, ele devolve o dízimo, não é porque tem medo do devorador não, é porque ele ama, é porque ela é fiel, é porque ela tem Jesus em primeiro lugar na sua vida. Diga glória a Deus. Então é muito importante que a gente venha ter na nossa vida o Espírito Santo, que você venha desejar. Mas pastor, eu quero o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não me batiza. Não, é só você desejar, é só você pedir, é só você querer. O Espírito Santo não faz escolha de ninguém não, ele não faz isso não. Se você falar, eu quero ser batizado agora, eu recebo o Espírito Santo, você é batizado agora. Não. Você é batizado em qualquer momento, você é batizado pelo Espírito Santo dirigindo, sentado lá no banco do ônibus, lá na fila para pagar a conta. Não tem isso. Se você estiver ali em espírito e desejar, eu quero ser batizado com o Espírito Santo te unge ali mesmo e te batiza, porque esse é o desejo nosso, você que tem que desejar. Espírito Santo, venha fazer morada em mim, e Ele faz morada no seu coração. Glória a Deus. Então guarde isso aqui no seu coração, igreja. Medita nessas palavras. Obra tem o nome de quem vive, porém está morto. As suas obras, não têm sido íntegras. E ele fala aqui, a última aqui: há contudo umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. É o que nós temos que fazer. Não deixar o nosso coração, a nossa vida se contaminar com este mundo. Esse mundo, hoje você tem encontrado aí mais pessoas que sujaram suas vestes, o seu coração,
É muito mais fácil a pessoa querer manchar o coração da outra do que limpar o coração da outra. Você vê aí, tudo para o diabo é uma brecha. Você senta ali com uma pessoa para começar a conversar, ela começa a falar mal da outra, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da igreja, começa a falar mal de sei quem. Quer dizer, já o coração que já está o que, igreja? Já está manchado, sujo. A Bíblia diz que nós temos que fazer o que? Guardar o nosso coração. Ele disse assim: eu tenho contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas o que? Vestes. Quando ele fala vestes, ele está falando coração. Não deixe seu coração se contaminar, não.